Estão escutando? Sim, podemos começar. Tá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos todos juntos, em uma única força, em uma única união, pedindo a presença de nossos mentores ou anjos protetores, a presença dos mentores da Casa Moringotas, que preparam todo o trabalho do Evangelho, nos sustentando para que a gente possa compreender, entender, modificar através do Evangelho de Cristo. E elevemos nossos pensamentos até o Mestre Jesus, pedindo, Mestre, humildemente, ilumine nossos caminhos da vida, dai-nos forças para que possamos resistir ao mal, os conselhos para que, através das nossas intuições, possamos trilhar no caminho correto, no caminho reto. E assim faço a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentações da vida, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus. Boa noite, gente. Hoje eu escolhi o tema do capítulo 25, Buscai e achareis. Aqui eu vou ler um trechinho para vocês. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos canseis pelo ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, o homem, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Aí ele fala mais um pouquinho, continuando, buscai e achareis, é sinônimo, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E ele vem falar sobre a lei do progresso, né? Do trabalho, estritamente assim, a busca do trabalho que está embutido o progresso, né? A evolução dos seres através do trabalho. E ele faz menções que da reencarnação, supondo, imagine se fosse uma vida só, a inteligência que a criatura humana alcança com 80, 100 anos, e se ele não dar continuidade àquilo que ele adquiriu, nós estaríamos numa inteligência primitiva. Então, ele dá menções sobre a reencarnação e outras coisas sobre o trabalho. Então, quando eu estudei esse tema, eu entendi que são 3 verbos de ação. São 3 verbos que te pede que você se movimente, né? Então, sem dúvida nenhuma, precisa de uma boa vontade, um esforço nosso, né? Não basta simplesmente, eu vou buscar. Seja o que Deus quiser, eu vou buscar. É preciso que nós tenhamos um roteiro edificante, e o Evangelho traz esse roteiro para nós, né? Nessa busca, porque a gente tem a compreensão daquilo que nós estamos buscando. Me atrai muito essa filosofia existencial, né? Dos questionamentos, o que eu busco da minha vida, o que eu estou pedindo, o que eu estou obtendo, que porta eu estou batendo, será que eu estou batendo na porta certa, será que eu estou indo na porta larga, estou entrando um pouco na estreita. Então, essa filosofia existencial, ela me chama muita atenção. Mas o Evangelho, ele vem resumir a necessidade de ter a compreensão daquilo que você vai buscar. Toda busca tem que ter um objetivo, uma meta. E para que se alcance essa meta, você tem que ter esse roteiro. Incluindo ainda mais nesse roteiro o divino.
né? A expressão do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Então, a lei do trabalho, que ele vem dizer, e nós entendemos que trabalho é toda ocupação útil, nós partimos para esse aprimoramento do trabalho nesses questionamentos, né? Do divino, de Deus, da providência divina. Então, nós temos que estar cientes, né, dessa busca, a necessidade de fazer esse roteiro, né? Conscientes. Então, eu coloquei assim, porque todo trabalho nós vamos ter um resultado, independente qual seja a sua busca. Esse trabalho, ele tem que ter um resultado, e esse resultado, ele será iluminado quando você puser este amor, né, de Deus, você usa o trabalho para você também fazer, ajudar o próximo, é o seu trabalho profissional, né? Que custa, né, um cabeleireiro chegar a fazer um corte gratuito para uma pessoa, dando esse trabalho que ele tem? Que custa o médico fazer um atendimento sem cobrar aquele que não tem condições? E todas as profissões nós temos essa possibilidade, né, de fazermos esta obra nossa, a qual nós nos dedicamos, colocar luz. E é isso que ele vem pedir, né, que a gente coloque luz neste trabalho. Então, eu meditando, eu pus o ser humano, a criatura humana, inserida em três mundos, né? O mundo nosso interior, que a gente sempre fala, né, desse mundo. A pergunta que eu deixo é: qual o olhar que você tem para você mesmo? Né? É muito importante isso. Às vezes você tem um olhar tão assim, de baixa autoestima, de um desânimo. Eu preciso entender por que eu estou nesta situação, e essa busca me favorece isso, né? Então, a reforma íntima, a reformulação, né? Você percorrer terrenos dentro de você, que a gente sempre fala, né? Do desconhecido, de você entender e conhecer suas limitações e tudo isso. Então, este é o mundo interior. E o importante desse mundo interior é ver como você se enxerga. O segundo mundo é o mundo onde vivemos, né? O mundo terreno. E como eu enxergo este mundo? Qual é a visão que eu tenho, né? Porque muitas vezes a gente é seduzido pelo materialismo, mesmo acreditando em Deus, mesmo tendo né, uma cultura religiosa, que a gente acredita nisso. Quando você assim tem como um foco, um objetivo, a busca sua material, você acaba se afastando de Deus. Eu acho que todos nós temos essa experiência. Aqueles que se voltaram ao materialismo, e eu digo por mim, eu tive muitas experiências que me angustiaram, que me deixaram com o coração aflito, de incertezas de coisas que eu fiz, de empreendimentos que deu uma reviravolta no mercado. Quer dizer, essa busca, ela realmente ela traz aflições, né? Uma ansiedade para, deu certo, agora deu certo, mas um sofrimento. E este não deve ser o propósito nosso existencial, porque existe um tempo que a gente vai estar aqui na Terra, né? 80, 100 anos agora, né? Com essa doença do Covid, às vezes até menos. Então, esse não pode ser o propósito essencial da sua busca. E quando nós voltamos à parte espiritual, quando nós estudamos, quando nós nos envolvemos, né, com o Evangelho, a sensação é outra. A sensação é de uma paz, de um conforto, de um amparo. Às vezes você está numa situação emocional deprimida, você, vou rezar um pouco, eu vou ler ou fazer uma leitura. Você percebe uma modificação, um amparo que você tem. Então, nós devemos entender tudo isso e que a liberdade é o que rege o universo, né? O que quer dizer isso? Que você tem o livre-arbítrio para escolher a estrada que você quer escolher, a escolher a estrada que você quer trilhar, né? Sabendo que cada uma tem uma experiência. Então, ele vem fazer essa menção sobre, né, o materialismo, sobre a parte da espiritualidade,
E o terceiro mundo que eu colocaria seria o mundo de conexão com o plano espiritual, né? Onde nós fazemos essa conexão com Jesus, com Deus, né? Com os espíritos, que nos dão este amparo. Então, nós precisamos encontrar nesta busca, com esse roteiro edificante, nós temos que encontrar o nosso bem legítimo. E eu pergunto para cada um de vocês, qual é o seu bem legítimo? Nós devemos entender, nessa filosofia existencial, qual é o meu bem legítimo? Qual é o legado que eu deixo? O que realmente os meus olhos se fixam como algo importante na minha vida? Nas pessoas que me cercam. Então, eu entendo que o ser humano que consegue interagir nestes três mundos com consciência, né? Ele interage dentro de si, ele interage no mundo material, ele interage no mundo espiritual, e se ele tem este equilíbrio e esta harmonia que faz com que ele edifique as suas obras com luz, eu acredito que ele ache aí nesta busca o seu bem legítimo, né? E é isso que o Evangelho vem trazer. Nessa busca da conexão com o mundo espiritual, que também aqui fala pedis e obtereis, nós também já conversamos sobre isso nas palestras, né? Sobre a oração. Eu entendo hoje que a oração ela é um instrumento que faz com que a gente possa fazer a manutenção das nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Que através da oração a gente tem que ter o hábito de todo dia estar rezando, todo dia estar conectado, todo dia estar nesta sintonia e tentando entender que nesta oração, que na visão como eu me enxergo o mundo, eu preciso começar a enxergar Deus em todos os lugares. Então eu consigo enxergar nesta conexão numa flor, numa árvore, num tronco de uma árvore, nos animais, nos seres humanos. Então, quando você tem este olhar, né, de conexão com Deus, encontrando Deus em toda parte, eu acho que a sua busca está no caminho certo, né? Nós estamos, assim, buscando modificar as nossas vidas de uma maneira consciente, de uma maneira pertinente, de propriedade. Então, é isso que o Evangelho vem dizer, né? O Evangelho ele é simples e rápido, né? Então, eu acabei adiantando um pouco assim, um resumo, porque hoje eu gostaria de fazer assim fazer um depoimento pessoal meu em relação a esses 2, 3 meses da minha vida que me motivaram a fazer o Evangelho passado da Lei do Amor, que me motivou a entender um pouco mais sobre essa busca, né? Eu sei que muitas vezes não é indicado a gente dar um depoimento, né, um testemunho pessoal, mas eu acho que ele pode elucidar muito a maneira que a gente possa enxergar a vida de um outro prisma, né? Então, mais ou menos uns 70 dias atrás, eu comecei no meu trabalho a sentir uma dor no meu braço. Era uma dor leve e que veio gradativamente, passando os dias, ela veio se intensificando. Do antebraço passou para o braço, começou a atingir o meu ombro, e eu fui percebendo, né, que eu estava começando a apresentar limitação de movimentação. Como eu faço endoscopia, são esforços repetitivos, né, que a gente chama LER. Até um ponto que eu cheguei à conclusão que eu tinha que me afastar, porque eu não conseguia mais mexer o braço, o ombro, né? Passei no ortopedista e ele disse que eu estava com o ombro congelado, que eram os esforços de repetição, mais uma carga tensional do trabalho. Isso me limitou absurdo a minha vida. Eu não conseguia lavar o cabelo, não conseguia enxugar minhas costas, não conseguia pôr uma calça. Então, foi uma limitação que nesses 32 anos formado, eu nunca me afastei 60 dias. Férias, 15 dias, né? Você veja como as coisas acontecem para que a gente pare para pensar. A vida vai correndo, correndo, correndo. Não, vou tirar 10 dias, vou tirar 5 dias. Não, eu não vou tirar, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. E eu continuei trabalhando porque eu acreditava que eu não poderia parar.
pelos meus compromissos que eu tenho, né? Este afastamento me fez meditar sobre uma coisa que se chama dor. E é sobre esse ponto que eu quero falar com vocês. A dor, ela é um sinal de alerta. A dor física, ela está sinalizando que algo está errado e que a gente demora para buscar uma ajuda, um socorro, uma avaliação, porque a gente acha que vai passar e a gente não sai daquele lugar achando que isso vai resolver. E esse mesmo ponto eu entendo da dor espiritual. A gente vai levando dor, sofrimento, sofrimento, e nós só iremos buscar uma saída quando realmente aquilo incomodar, né? Profundamente, quando o meu sofrimento for esmagador. Então, eu me recordo, talvez seja Haroldo Dutra, que uma vez ele contou uma historinha muito interessante. Ele disse que tinha um rapaz, um viajante, que estava viajando na estrada de carro, e ele parou para abastecer o carro dele num posto. E quando ele abastecendo o carro, ele desceu do carro, ele escutava um cachorro uivando. Ele olhou, o cachorro não estava preso, não tinha corrente, não tinha nada, ele estava sentado uivando, né, como se estivesse com dor. E ele perguntou para o dono do posto: o que acontece com o cachorro? Ah, ele está sentado num prego. Ué, e por que ele não levanta? Ele não levanta porque a dor não foi suficiente para ele se incomodar e levantar. Então, a busca nossa não pode ser levada em consideração as coisas que levamos no limite. Nós temos que fazer uma busca consciente, uma busca programada, com um roteiro, e não deixar que as coisas aconteçam porque a gente acredita que não vai acontecer com a gente, né? Esse cuidar, quando eu falo, devemos entrar dentro de nós, devemos encontrar o divino, o amor. Veja que engraçado, né? Hoje eu já mudo um pouco a minha concepção, porque eu acho que a vida nessa busca interior não é só isso. A nossa busca é cuidar do corpo, que é o veículo do espírito. A nossa busca é cuidar do espírito. Então, essa é uma missão que a gente tem que ter. Será que esse não é o nosso bem legítimo, o nosso maior patrimônio? E a gente vai deixando, vai levando, e a gente acaba, né, se descuidando disso. Então, quando eu falo hoje em relação a essa busca interior, eu falo em relação a cuidar do corpo. Eu falo em relação a você ter uma boa alimentação. Eu falo em relação a você ter uma atividade, de você cuidar de você, né? De você se valorizar, de você se amar, de você saber que o corpo é... Como é que nós vamos fazer chegar lá na frente? E o engraçado é que nessa situação eu fui fazer uma avaliação cardiológica. E o cardiologista, né, quando você conversa de médico para médico, a conversa é muito informal e às vezes muito honesta. E ele me disse a seguinte frase, querendo se referir às outras pessoas, mas eu tenho certeza que coube muito bem para mim. Ele disse: as pessoas não investem na saúde. Então elas vêm com obesidade, elas vêm com hipertensão, com diabetes, com sedentarismo, com vícios, e aí elas sentam na minha frente e falam: doutor, olha, com tudo isso, o que o senhor pode fazer? Ele falou: eles pensam que eu sou mágico. Eles não investiram nada na saúde, né? Agora eles querem uma solução mágica. Então, o cuidar de nós, neste mundo interior, nas nossas buscas, é um parênteses que eu deixo, que a gente deve cuidar da nossa saúde, né, do nosso bem-estar, da nossa alimentação. Hoje eu valorizo muito sobre a meditação, né, de você encontrar um ponto de equilíbrio, de uma paz interior, contato com a natureza, coisas que a gente fala, mas acaba não fazendo. Então, essa talvez seja uma dica de quem ficou doente e percebeu que realmente pode acontecer com qualquer um de nós. Então, vocês imaginem, os 60 dias afastado, fazendo fisioterapia, 4 vezes por dia, abrindo o meu ombro com amplitudes, com muita dor, e a única coisa que me restava fazer era ficar parado, e esperar o dia passar. Mas eu não podia perder essa oportunidade, é por isso que eu faço esse depoimento, porque eu resolvi investir
na leitura. Então, quando eu fiz a lei do amor no evangelho passado, essa lei do amor, eu aprendi muita coisa. Quando eu disse aquelas mensagens do amor, dos relacionamentos que tem que ser trocas de experiências fraternais, quando eu falei sobre o milindres, né, que a gente não pode fazer não ter essa suscetibilidade de se ofender facilmente, quando eu falei sobre que sejamos construtores de pontes e não de obstáculos, que diminuía os enfrentamentos, né, os distanciamentos, que o amor impulsionava o perdão, né, como uma segunda chance, né, de você dar oportunidade, tanto para nós quanto para o outro, né, das pessoas se endireitarem. E o amor faz com que a gente tenha uma visão diferente da vida. Eu achei muito profundo tudo que eu estudei e eu fiz aquilo para mim, né? O próximo passo que eu fiz foi buscar isso, porque nós sabemos que a inteligência, como eu disse em uma outra oratória, ela tem que forçar o seu sentimento a pôr em prática. E eu fui fazer isso, né? Estava sem fazer nada. Então eu falei, eu vou desfrutar desta luz, deste entendimento que eu tive, né? Porque eu estava super animado, né? Bem entusiasmado com isso. Tive algumas relações que foram extremamente positivas e uma grande maioria foram assim negativas, que me geraram uma certa frustração, às vezes um sentimento de ingratidão, decepção, e eu não entendia como o amor podia levar a esse tipo de sentimento. Como o amor pode levar à tristeza, né? Se o amor ele ampara, ele liberta, né? Ele te aconchega, como é que eu posso? Tinha alguma coisa errada nesse processo da minha busca, né? E aí eu fui procurando, buscar e achareis, fui olhando os textos, e eu achei um texto de Mateus que veio me elucidar assim brilhantemente a minha busca, porque eu atribuía às outras pessoas que estavam erradas. Eu não consegui imaginar que era eu. E o texto de Mateus diz: se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos são maus, todo o seu corpo será trevoso, será tenebroso, terá escuridão. Todavia, se você achar que tem a luz e esta luz é escuridão, quanta dor, né, você vai ter com essa escuridão. Então eu comecei a entender que na busca ela está intimamente relacionada a como você enxerga as coisas. Qual é o teor que você enxerga as coisas em todas as situações, nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos? Então é importantíssimo na busca você entender qual o teor. E eu fui avaliar pela lembrança, né, porque a gente fala muito sobre o evangelho, a gente escuta, eu fui avaliar a nossa referência, que é Jesus. Qual era o olhar que Jesus tinha? Porque nós estamos num estágio de sensação, caminhando muito lentamente a um sentimento. Qual seria o sentimento de Jesus, que era possuidor de um sentimento puro de amor? Como ele identificava aquilo? Qual era o olhar dele? Então, você pega as várias pessoas dos seus relacionamentos, por exemplo, Paulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso. Ele achava, o Saulo de Tarso, ele tinha o olhar dele, porque ele era um estudioso, tinha todas as noções do religiosas. Ele acreditava, por estar vinculado às leis mosaicas, que os cristãos, e ele amava muito a Deus, ele acreditava que os cristãos, eles eram pessoas hereges, pessoas que faziam curas que eram falsas, e ele foi um dos maiores perseguidores. Vejam só. Eu vejo isso como muito importante, porque talvez ele achava que a luz que ele carregava não era a luz, era a escuridão. Então Jesus veio com seu amor e transformou essa escuridão em luz, e ele foi um dos maiores propagadores do evangelho para os gentios. A prostituta, onde todos segregavam, discriminavam ela, ele teve um olhar
para ela que acabou transformando ela. Zaqueu era uma pessoa, um cobrador de impostos, né, que era odiado por todos. Mas Jesus, no seu olhar, ele identificou em Zaqueu uma pessoa que tinha Deus no coração. Então, ele conseguiu dar este empurrão para Zaqueu, para que ele se transformasse. Ele acabou devolvendo, né, os tributos e deu metade dos seus bens, né? Assim foi Mateus, né? O próprio Simão Pedro, né, um cara bronco, ele viu dentro do coração de Pedro Deus. Então, a visão de Jesus em relação a todas essas pessoas e a outras é que ele identificava Deus em cada criatura humana. Então, este olhar é o que define a nossa busca. Este olhar é o que define como nós queremos distribuir e perpetuar o amor entre as criaturas. Então, eu entendi que, na verdade, nos meus relacionamentos que eu fui para campo, né, aprender, eu vi que o meu olhar não era um olhar bom, porque eu tinha dentro desse olhar as minhas atitudes e os meus julgamentos com conceitos e preconceitos que eu não mudei. E como é que eu poderia transformar isso em amor? Então, esse é o ponto que eu quero deixar claro assim para vocês, para que a gente possa meditar em relação como enxergamos as coisas. Qual é a visão que você tem em relação à sua vida, em relação aos seus relacionamentos, em relação ao seu trabalho, em relação a tudo que você acredita que seja o seu bem, né, o seu patrimônio, o seu bem legítimo. Então, esse olhar faz com que a gente realmente modifique, né, o entendimento disso. Eu vou falar só por curiosidade, como funciona o olho. Né? O nosso olho físico, ele é um orientador dos nossos passos. Ele orienta os nossos passos. Então, a luz que entra pela córnea, ela atinge a íris, que ela tem células fotossensíveis, que faz ela abrir e fechar dependendo da luminosidade que entra no olho. Se eu fizer uma analogia, aqueles que têm muita luz, eles fecham porque eles se tornam pequenos dentro da sua humildade. Aqueles que têm pouca luz, eles abrem, devem abrir a íris, que é a representação que eu poderia de coração, abrir o seu coração para um entendimento melhor, um entendimento diferenciado, de você sair de uma condição hoje e estar numa condição melhor amanhã. Então, esta luz que entra atinge o cristalino. E acreditem se quiser, quando bate no cristalino, ele dá uma imagem invertida. Ele põe tudo de ponta cabeça. Esta luz que passa pelo cristalino atinge a retina, que existem células que transformam esta luz em impulsos eletroquímicos, que através do nervo óptico leva para o cérebro e você vê em tempo real, instantaneamente. O que eu quero dizer, com esta dinâmica do lugar, você tem todas as situações instantâneas de movimento, de pessoas, das coisas, instantaneamente no seu olhar. Aí é isso que interfere? Não, não é isso. Esse é um orientador dos seus passos, porque o que importa é o seu olhar espiritual. Porque eu posso ter um deficiente visual, um cego, que não participa deste processo, mas ele vai estar no mesmo ponto do meu olhar espiritual. E às vezes ele é bem melhor do que eu, ou do que nós. Então, a importância é saber o que eu faço com todas essas informações que chegam no meu cérebro. Então, ele vem dizer, os olhos, né, os olhos espirituais, eles são a candeia, né, que é o utensílio que ilumina o nosso corpo. Os olhos espirituais são reflexos da nossa alma. Então, vão sendo feitas analogias que o que importa é o olhar seu espiritual. O que importa é o seu olhar, de como você enxerga as situações. Porque o olhar espiritual, ele vai ditar as suas atitudes,
o olhar espiritual vai ditar os seus julgamentos. Então, ele é reflexo da sua essência. Então, toda essa busca que fazemos, toda essa tentativa de colocar este sentimento amor, que somos possuidores de sensações, é preciso ter este roteiro, né? É preciso incluir Deus neste roteiro, precisamos pôr nas nossas obras luz e precisamos entender que o nosso olhar é o que determina a nossa busca. Porque aquele que tem um olhar bom, ele consegue enxergar o bom, o belo, o bonito. Aquele que tem um olhar bom, ele não consegue ver o cisco no olho do outro. Porque quando você vê o cisco no olho do outro, você não consegue enxergar a trave que tem no seu olho. Isso é interessante, né? Esses julgamentos que acabam prejudicando a gente não acredita que isso se traga tanto impacto na nossa vida. Então, este olhar que você tem hoje, que tem que ser aperfeiçoado, melhorado, é o que dita o teor da sua vida. Você é aquilo que você olha, aquilo que você enxerga. E a frase do Pequeno Príncipe, ela é muito bonita, e eu já tive essa frase muitos anos, né, na nossa parede. O essencial é invisível aos nossos olhos. Só se vê bem com o coração. E eu acho que é isso que nós devemos buscar, né? Com muita humildade, com muita lealdade, com muita autenticidade. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil você romper, né, esses estigmas, essas imperfeições tão enraizadas, mas não tem saída, né? Nós devemos buscar por esses processos, todos de transformação, de iluminação, e que a gente tente, né, dia a dia, passo a passo, olhar realmente com olhos da alma, né, e agradecer, né, que nós temos a visão. E certa vez eu estava passando, né, sempre no horário do trabalho, tem um deficiente visual que ele vende pano de chão, e a sensibilidade sempre me chama, eu fico só observando, né? Ele sabe cada carro que passa, ele sabe quanto ele tem que andar, ele sabe, parece que ele sente a sua respiração, seus pensamentos, né? E às vezes eles carregam uma felicidade dentro né, da alma deles. Então a gente tem a gratidão que a gente possa enxergar, né? Que a gente tem essa possibilidade de ver esse mundo tão belo, tão bonito, que a gente consiga enxergar através dos nossos olhos Deus em toda parte. Né? Antes eu falava, precisamos identificar Deus na criatura humana. Hoje eu entendo o que significa, né? Como é importante a gente estudar, como é importante a gente se questionar, né? Como é importante a gente reconhecer as nossas falhas. É difícil isso. É difícil você reconhecer a sua imperfeição. Como é fácil julgar, né? Como é fácil descuidar. Então, que olhar que você fixa as coisas que te interessam. Os olhos bons não vê a podridão, ele não vê o mal. Apesar de saber que existe o mal, ele não contribui, não perpetua como um colaborador do mal. Esses são os olhos bons, né? E que a gente, nas nossas atitudes, que a gente possa refletir se a luz que carregamos não seja escuridão, porque eu descobri isso, né? Que é a coisa mais importante e mais difícil, você descobrir aquilo que realmente atrapalha a sua caminhada. Então, que a gente transforme a luz, que a gente medite, que a gente tenha essa simplicidade, que a gente tenha o auxílio através da prece, nesta manutenção, que a gente interaja com esses mundos nosso, o exterior, plano espiritual,
que a gente faça esse roteiro edificante, que a gente possa caminhar com um olhar diferente. Na oratória do amor, eu disse que a gente olhe diferente. Quando você ama, você tem uma visão diferente, e eu pus que a gente atribui a miséria à pobreza, mas a miséria é tudo que carregamos de ruim dentro de nós, né? Hoje eu entendo que o olhar da miséria é o olhar do nosso julgamento, né? Da nossa deslealdade, né? De querer simplificar e jogar o peso nas costas dos outros, né? Eu peço desculpas a esses, né? Reportaram uma experiência pessoal, sei que não é indicado, mas nós estamos entre amigos. Eu queria passar essa experiência que pudesse talvez servir para alguém, né? Todos esses passos da necessidade de a gente dar um tempo para nós, né? De refletir, de cuidar do corpo, né? Da boa alimentação, de tudo que eu falei, né? E que essa busca seja essa busca com este roteiro, né? Esforço, né? Bom ânimo, para que a gente possa conseguir caminhar nessa estrada da perfeição, tá bom? Então vamos finalizar, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo trocar experiências, e que Jesus possa emanar através do seu manto de luz, de cura, a todos os necessitados. Todos nós somos necessitados. Muitas vezes achamos que é o próximo e não conseguimos ver o quão necessitados somos. Então que Jesus possa, através deste manto, interagir em todas as pessoas do chat, que possa interagir nos hospitais, presídios, orfanatos, que com a sua luz de amor possa adentrar em cada cômodo de nossos lares, abençoando as pessoas que são queridas, que amamos. Que essas pessoas possam também começar a transitar na busca pessoal, nas suas transformações, que possam enxergar o diferente, o belo, que possam identificar Deus em todas as situações, e que possam elencar, que possam descobrir qual é o maior bem legítimo, senão o amor, senão a família. E é esta a proposição que eu faço em nome do amor. E assim finalizo o evangelho desta noite dizendo: graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus.